A proclamação do Santo Evangelho, com o pastor Abner Ferreira. Lucas capítulo 18, versículo 15 ao versículo 17. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém. E traziam-lhe também crianças, para que eles as tocasse. Esta passagem bíblica é por demais conhecida. Jesus atraía até as crianças para perto de si. Até as crianças. As crianças queriam estar perto de Jesus. Se ele fosse uma pessoa carrancuda, com a cara feia, tratasse as pessoas de forma grosseira, as crianças não queriam ficar perto de um homem desse. Isso é natural. Criança sempre vai ser criança, desde o tempo de Jesus. Elas têm aquele período lindo da história da vida. Às vezes ser criança é tão bom, que quando a gente está passando alguma luta, alguma prova, a gente olha para uma criança e diz: ah, como eu queria ser aquela criança ali. Não ter conta para pagar, não ter problema para resolver, não ter doença, não ter nada. É uma fase linda, uma fase maravilhosa. As crianças nos ensinam muitas lições, muitas preciosas lições. Os discípulos logo repreenderam aqueles que traziam as crianças para que Jesus as abençoasse, como se estivesse dizendo: Jesus não tem tempo para tratar com criança. Jesus fez exatamente o contrário, diz: a prioridade é delas. E Jesus foi mais longe, pegou uma delas e disse: se vocês não se converterem, olhou primeiro para os discípulos, disse: não se fizer como uma criança desta aqui, vocês não podem entrar no reino de Deus. Ou seja, vocês não vão perceber as coisas espirituais, vocês não vão entenderem. Um doutor da lei chegou perto de Jesus e Jesus disse que ele tinha que ficar criança de novo. E ele achou difícil e disse: como é que eu posso, num homem, numa idade como eu estou, tem que voltar a 90? Minha mãe disse: você tem que nascer. Era como Jesus tivesse dizendo: você tem que começar tudo de novo, porque tudo que você aprendeu até hoje só te serviu para encher a cabeça de religião. Mas eu vim aqui falar da era da graça. E na era da graça o vento sopra onde quer. Você só ouve a voz, não sabe de onde vai, nem para onde vai, vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E nesse mesmo texto Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas lições nós podemos aprender com as crianças. A primeira lição que nós podemos extrair é a lição da dependência. A criança necessariamente ela depende do seu pai e da sua mãe. Você precisa, eu e você precisamos aprender a depender mais de Deus. A segunda lição que nós aprendemos como uma criança é a lição da carência de alimento, se podemos assim dizer. Uma criança precisa se alimentar. E se ela não se alimentar, ela grita e avisa mesmo. Ela pode saber até não falar,
mas o pai entende o grito de uma criança. Sabe quando está chorando, está com fome? Está chorando por quê? Por que ela está chorando? Está com sono. Por que ela está chorando? É porque ela está com fome. O pai sabe a hora que alimenta e a hora que está faltando alimento. O pai sabe a hora que ela precisa descansar, a hora que ela não precisa descansar. Jesus disse: bem-aventurado todos aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. O pão vivo que desceu do céu está aqui, está entre nós. Tua alma precisa dele. A terceira lição que aprendemos é a lição da pureza. Foi a primeira coisa que quando Davi pediu ao Senhor na sua oração de arrependimento: Senhor, me dá um coração puro, limpa o meu coração. Oh, irmãos, essa oração está faltando no nosso meio. A gente tem orado um pouco, dito assim, dobrar o joelho e dizer: Jesus, limpa o meu coração, limpa o meu coração, limpa o meu coração, limpa o meu coração. Deixa o sangue de Jesus limpar o teu coração nessa noite. Saia daqui limpo, liberto, seu coração purificado. Uma outra lição que podemos aprender com uma criança é a lição da confiança. Diga comigo isso: confiança. Confiança. Lição da confiança. Sabe por que uma criança depende do pai? Sabe por que uma criança sabe que precisa de alimento e busca isso no pai? Porque ela confia no pai. Confia. Confiar é muito mais do que acreditar. Não é uma crença qualquer. Confiar é ter convicção de que o pai não vai falhar, de que o pai não vai abandonar. Lição da confiança. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, 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 e Ele tudo fará. A Bíblia diz: Ele fará sobressair a tua justiça como ao meio-dia. Confia no Senhor de todo o teu coração e segue o teu caminho. Está no Salmo 37 essa palavra. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Confiança. Eu acho que eu já contei essa ilustração aqui, de uma criança que estava viajando num avião. De repente o avião pegou uma turbulência. Turbulência de avião é a coisa mais horrível do mundo. Eu já peguei algumas viajando, não é nada agradável. Tem pessoas que têm síndrome de andar em avião por causa da turbulência, que é uma coisa terrível mesmo. A impressão que você vai morrer mesmo. É uma coisa horrível. Então, quando dá aqueles vácuos, que o avião parece que vai cair, não tem quem não peça perdão e não prepare a sua alma. Fica todo mundo crente na hora, mas não tem quem. É uma coisa terrível. Aquela criança vinha brincando, distraindo para fazer. A mãe colocou um pedaço de papel, uma caneta e disse: vai brincando aí, meu filho. Ele ficava desenhando. Daqui a pouco o avião avisaram: ó, a turbulência vai vindo. Aí fecha, você tem que fechar aquelas banquinhas, aquela coisa toda. E a criança ficou com aquilo na mão e brincando. Irmão, e a turbulência chegou. E esse avião descia e virar para cá e virar para lá. E a criança tentando desenhar. E aí ela começou a dar gargalhada. Rindo e rindo e rindo e rindo. E tinha um passageiro que estava do lado da criança. Disse: uai, não estou entendendo. Está todo mundo desesperado, essa criança rindo.
Quanto mais balançava e quanto mais fazia que descer, aí a caneta não parava certo no papel e fazia aqueles garranchos assim, a criança morria de rir. Que coisa é essa? O passageiro que estava do lado se irritou, todo mundo nervoso, disse: por que você está rindo? Não está vendo eu estou numa turbulência? Ele disse: eu estou rindo, porque quem está pilotando esse avião é meu pai, eu sei que eu vou chegar no lugar. É meu pai que está lá no comando. Confiança. É o teu pai que está no comando? Vai descansar. Ele não vai falhar. Você está fazendo essa viagem? Você vai chegar no lugar que ele vai mandar e que ele já determinou. Tudo está feito. O plano de voo já está feito. A torre de comando está avisada. E aquele que está dirigindo a aeronave, ele vai fazer a aeronave do jeito que levantou, pousar tranquila. Descansa no Senhor. Você acabou de ouvir a proclamação do Santo Evangelho com o pastor Abner Ferreira.